Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique e hoje eu vou estar apresentando para vocês o nosso seminário na disciplina de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos, com o tema O Futuro da Água no Planeta, da Dessalinização ao Uso de Águas Subterrâneas. Os integrantes do nosso grupo são Ana Beatriz de Castro, Carolina Leal, Gabriel Custódio, Luana Aparecida, Mariana Teixeira e eu, Paulo Henrique. Bom, dando uma breve introdução sobre o assunto, a água ela pode ser considerada como um dos recursos mais essenciais para a sobrevivência humana, estando presente em abrangente quantidade em nosso planeta, né? Tanto que ele muitas vezes é referido como sendo o planeta água. Porém, quando nós tratamos sobre a água para o consumo e uso humano, ou seja, quando nós tratamos sobre a água doce do planeta, nós nos referimos a uma pequena parcela de toda essa água, sendo representada por aproximadamente 3% de todo o contingente hídrico total. Porém, desses 3%, apenas uma parcela muito pequena de toda essa água doce, ela vai ser própria e vai estar facilmente disponível para o consumo humano, porque o restante vai estar encontrado congelado nas geleiras, nos pântanos, infiltrada no solo e também, em alguns casos, confinada em aquíferos ou formações subterrâneas. Como nós podemos ver na imagem aqui abaixo, em torno de 97% de toda a água ela vai se encontrar nos mares e oceanos, demonstrando que essa proporção e distribuição da água doce e salgada ela é extremamente desigual no planeta, né? Já com relação ao Brasil, o nosso país ele pode ser considerado como um país que apresenta situação de disponibilidade hídrica privilegiada, porque ele detém mais da metade da água doce da América do Sul e cerca de 13% de todo o total mundial. Só que, como eu falei, uma grande parcela dessa água ela não vai estar facilmente acessível. No caso específico do território brasileiro, ela vai ser encontrada nos aquíferos, sendo um dos principais deles, né, o aquífero Guarani. Tratando também sobre a escassez, existem dois tipos quando nós nos referimos aos recursos hídricos. A escassez econômica, que é aquela que ocorre devido à falta de investimento, tanto no controle da qualidade quanto no transporte, o que resulta em uma falha de infraestrutura e distribuição desigual dessa água, né? E também nós vamos ter a escassez física, que ocorre quando os recursos hídricos presentes e disponíveis em uma região não conseguem atender a demanda popular. Regiões áridas com clima tropical são as mais associadas à escassez físicas, por exemplo. Em torno de 25% da população mundial sofre desse tipo de escassez de água. Como vocês podem ver aqui na imagem, várias regiões ao longo do globo apresentam um cenário de escassez desse recurso. Passando para o próximo, tendo uma visão voltada para o futuro desses recursos em uma proporção global, nós podemos identificar um cenário extremamente preocupante. Apesar da sua distribuição e de nós conseguirmos ver ao nosso redor rios, lagos e reservatórios de proporções gigantescas, a água ela é um recurso finito e atualmente ela está sendo tratada de forma extremamente imprudente e displicente. A poluição, o desperdício são um dos fatores mais presentes quando nós tratamos sobre as causas da crise hídrica no planeta. Então, a partir disso, nós podemos facilmente dizer que a crise hídrica ela está aumentando a cada dia. Cenário esse que juntamente ao crescimento populacional e a necessidade por monetizar esse bem, né, são responsáveis por diminuir os olhares para um futuro em equilíbrio com esse recurso em abundância. Não muito diferente do cenário mundial, o Brasil ele também passa por um processo de crise hídrica. Como nós presenciamos há um tempo atrás, né, quando os reservatórios eles chegaram ao chamado volume morto, causando um choque de consciência na população, né? O Brasil ele também vai apresentar problemas relacionados à má distribuição desse recurso em uma escala intra e interregional. É interessante comentar que, principalmente nas regiões mais desenvolvidas, como São Paulo, por exemplo,
a quantidade de água presente na região, ela é proporcional à quantidade de lixo e poluentes que são depositados nos corpos d'água. Então, acaba que nós podemos fazer uma relação direta entre a densidade demográfica e a poluição de algumas regiões do país desse recurso, de rios, reservatórios e lagos. Como nós podemos ver na imagem aqui do lado, igual eu falei, a região Nordeste ela vai ser aquela que vai apresentar o cenário mais preocupante quando nós tratamos sobre a distribuição de recursos hídricos, a presença desse recurso no país. Bom, agora nós vamos entrar mais especificamente em como os órgãos nacionais e internacionais estão se posicionando com relação ao futuro da água no planeta. E também vamos dar uma introdução com relação às possíveis medidas que serão tomadas por todo o mundo em decorrência do cenário que está por vir, né? Como nós apresentamos, a água é um recurso finito e que está cada dia sendo mais disputada meio à nossa sociedade, né? Estando presente meio a relações econômicas e também sociais. Então, a partir desse cenário atual, a ONU, juntamente com vários órgãos nacionais e internacionais competentes, desenvolveram a Agenda 30. Um dos objetivos dessa Agenda 30 é garantir a disponibilidade e o manejo sustentável da água e saneamento para todos. E como principais metas para esse processo, eles propuseram que existe o desafio de, em primeiro ponto, alcançar o acesso universal e equitativo dessa água potável para todos, para toda a população. Outro ponto também era aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores, como por exemplo na agricultura, que a agricultura, como nós sabemos, ela é um dos campos que mais faz esse processo de desperdício de água. E também, outro ponto que eles abordaram é a pretensão de ampliar a coordenação internacional e o apoio aos países que estão desenvolvendo processos relacionados à água e relacionados ao saneamento, incluindo fatores como a coleta da água, a dessalinização, o uso da água em si, tratamentos, dentre vários outros. Todas essas medidas, elas são definidas para serem cumpridas até o ano de 2030, daí o nome Agenda 30. Então, a partir disso, nós podemos ter a consciência de que existem sim pretensões e metas para o futuro da água no planeta, sendo alternativas voltadas à preservação e ao controle desse recurso indispensável. Porém, se nós levarmos em consideração a nossa realidade atual, no sentido do desperdício, da liberação de afluentes domésticos, da poluição e de vários outros fatores, nós ficamos meio com o pé atrás, né? Pensando se essas medidas realmente vão acontecer e se elas vão resolver o problema da crise hídrica que está crescendo a cada dia ao decorrer do tempo, né? Então, nós conseguimos concluir que em um cenário futuro, métodos alternativos serão cada vez mais empregados para o abastecimento da população. E dentre eles, o crescimento do uso das águas subterrâneas será com certeza um dos maiores, né? Inúmeras atividades econômicas utilizam as águas subterrâneas para suprir as suas necessidades, sendo seu uso distribuído entre o atendimento doméstico, o uso agropecuário, abastecimento público e urbano, entre vários outros. Como vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado, em proporções globais, a Índia ela é o país que mais faz essa captação de águas subterrâneas para o seu abastecimento próprio, contando com quase 300 mil milímetros cúbicos por ano. O Brasil ele se encontra consideravelmente longe, né, com uma captação de aproximadamente 17 mil milímetros cúbicos. Porém, né, pessoal, assim como ocorreu nos corpos hídricos, principalmente nos rios à nossa volta, a população ela desenvolve um processo extremamente maléfico de deposição de esgoto nesses corpos hídricos. Então, como uma comparação a esse cenário, estima-se que 4 bilhões de milímetros cúbicos de esgoto serão depositados direto ou indiretamente nos afluentes subterrâneos,
levando em consideração que uma grande parte do esgoto doméstico que é coletado, sem contar aqueles que são depositados a céu aberto, não recebe um processo devido de tratamento. Então acaba que nós entramos, a partir disso, em mais um daqueles cenários distópicos do planeta, onde o ser humano utiliza esse espaço apenas como uma lixeira. Nós não podemos ver nenhum tipo de espaço limpo ou preservado, como por exemplo as águas subterrâneas, que logo nós queremos utilizar esse espaço para depositar algum sedimento, que muitas vezes pode deixar a água inviável até mesmo para passar por um processo de tratamento, né? Do mesmo modo, uma outra alternativa para a possível escassez hídrica que nós vamos vir a vivenciar no futuro será o uso do processo de dessalinização da água dos oceanos. Esse processo, ele atualmente vem sendo amplamente explorado e desenvolvido por vários países do mundo todo, principalmente para aqueles que não apresentam em seu território ou sua proximidade cursos d'água que vão permitir que esses países façam a coleta desse bem. A dessalinização, ela envolve basicamente a remoção do sal da água do mar a partir do processo de evaporação dessa água e uma possível filtragem dela após esse processo, para poder produzir água potável de qualidade. Vários países, como a Bahamas, Maldivas e uns países Maltas também, atendem a toda a sua necessidade de água através do processo de dessalinização. A Arábia Saudita, por exemplo, ela conta com mais de 34 milhões de habitantes e obtém cerca de 50% de toda a sua água potável por meio desse método. Para poder ter um entendimento melhor, nós vamos mostrar para vocês aqui um videozinho bem rápido, bem bacana também, para explicar como que ocorre esse processo da dessalinização. Bom, a água do mar é rica em cloreto de sódio. Sim, o famoso sal de cozinha que a gente usa para temperar a comida. E por isso ela é imprópria para o consumo. O mais normal é a gente consumir a água doce dos rios, dos lagos e das represas. Mas nem todo lugar do mundo conta com a sorte de ter grandes quantidades de água doce disponíveis. E é aí que entra a dessalinização. No bom português, é retirar o sal da água e tornar ela potável para o consumo do nosso dia a dia. A tecnologia não é tão nova assim. Surgiu lá em 1928, na ilha de Curaçao, no Caribe. Naquela época, o processo era bem rudimentar e se limitava em evaporar a água para retirar o excesso de sal. Hoje, a tecnologia evoluiu e deixa ela prontinha para o nosso consumo. Como é feito essa dessalinização? Você pega a água do mar, você faz um processo que a gente chama de evaporação, ebulição. Você pega essa água que evaporou, você faz um outro processo químico que nós chamamos de condensação e essa água já está pura, sem sal, sem sais nenhum. O que se faz depois? Você coloca um sal mineral e você equaliza a água conforme uma água mineral que nós compramos no supermercado. Ela é totalmente potável, sem problema algum para a nossa saúde, uma água normal para se beber. Hoje em dia, mais de 100 países no mundo já usam a dessalinização para ter água potável. Em Israel, por exemplo, 70% do abastecimento da população vem do mar. Mas será que daria para replicar essa tecnologia aqui no Brasil? Os especialistas garantem que sim, mas o problema mora no custo. O único senão desse processo qual que é? Primeiro que esse processo ainda é muito caro, ainda estão trabalhando em alguns processos novos para reduzir o custo dessa fabricação e você tem o sal sobressalente, que eu vou ter que ter um destino para esse sal. Mas se nós formos falar em Nordeste, onde as principais jazidas de sal marinho está no Nordeste, você pode utilizar esse sal até para facilitar a própria produção de sal também. Só para você ter uma ideia, a cada 1.000 litros de água tratados, o custo para retirar o sal é de $1,50. Já o tratamento da água doce custa a metade disso. Aqui no Brasil, a Anvisa acaba de liberar a produção de água dessalinizada em massa para a indústria. Então, em breve, você pode estar tomando um sol na praia e se hidratando com uma água vinda direto das ondas do mar. Então, pessoal, para nós estarmos concluindo o nosso trabalho, a gente vai passar um vídeo que nós do grupo achamos que fecha a nossa apresentação de uma forma bem bacana
Ele busca todos os pontos que nós levantamos ao longo de toda a apresentação e ele tem como o principal dado dele, né, a principal finalidade, essa ideia de como se dará o futuro da água. Esperando que vocês gostem desse videozinho. Nosso futuro depende da água. Sem água, dificilmente a sociedade humana, né, nessa forma de vida que nós conhecemos, conseguiria se manter. E no modelo atual, as pessoas acham que se a água sai de uma torneira, não importa de onde ela vem. Quando, na verdade, sim, né, nós precisamos saber de onde ela vem, com que condições que ela vem, que tratamento nós estamos dispensando para ela. Então, não tem futuro sem água. O futuro da água está relacionado principalmente com dois complexos, né? Complexo da quantidade da água e da qualidade da água. Então, esses dois andam de mãos dadas. O que podemos fazer para melhorar o futuro da água, sem dúvida, é racionalizar o seu uso. Nós temos que usar a água de forma muito racional, né? De forma que a gente possa diminuir, por exemplo, esse desperdício entre a captação, o tratamento e a distribuição. A nossa média hoje é de 50% de perda nesse caminho. Se fôssemos uma empresa do setor privado, já estaríamos quebrados, né? Você pegar da natureza 100% e perder 50% no caminho. O homem é inteligente o suficiente para saber que sem água não há vida. A relação entre a água e a saúde humana ela é direta. É fundamental hoje nós estabelecermos um elo, né, de comparação entre as causas das doenças e a questão da água que é consumida pela população. O problema é que a água não é só H2O, né? A água tem um monte de coisa dentro dela que estão reagindo com outras moléculas e tal. Então aí eu preciso de um tratamento químico ou um tratamento biológico. A gente está, às vezes, gastando mais do que precisaria, porque cada vez a água na entrada da estação de tratamento está em pior qualidade. Então é este ciclo que nós temos que inverter. Nós temos que devolver a água para o corpo receptor numa condição melhor do que nós a retiramos. É fundamental porque ainda há tempo. Nós podemos fazer muitas coisas boas porque ainda há tempo, mas elas têm que ser feitas agora. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a enfrentar algumas coisas. Agora, de outro lado, né, é preciso as pessoas. Esse processo não vai acontecer de forma automática. Não adianta nós termos tecnologias excelentes que nos conduzam a um grau de tratabilidade de uma água servida que permita reuso irrestrito, inclusive para consumo humano, se nós não tivermos educação. Tudo isso faz parte, limpar com água potável a calçada. Não se faz isso, né? Uma pessoa educada não faz isso. Água é alimento. Eu não uso alimento para limpar a minha calçada. Então a gente tem que começar a cativar os jovens a quererem entrar na universidade e virarem pesquisadores. Precisa de pesquisa para a gente baixar o custo dessas tecnologias, criar tecnologias que resolvam, né? ou aprimorar as que já existem. E para isso precisa de pessoal pensando. Implica-se nesse modelo de desenvolvimento que nós temos essa ideia de que nós temos que nos comportar como seres responsáveis pelas gerações futuras. A água subterrânea, a água superficial, o ar que respiramos. As ações que nós temos que desenvolver agora, elas são importantes, porque senão nós estamos sujando a água das futuras gerações. E essas aqui abaixo foram as referências que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado da apresentação e qualquer dúvida, a gente está à disposição.